Meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, que para algumas pessoas realmente não está nada legal. Para começar pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Se a saúde dele já está meio cambaleante, se ele está tendo recaídas, com a notícia de hoje, olha, a recaída vai ser muito grande, porque ele vai ficar sem dormir em função daquilo que o aguarda no futuro, a julgarmos por aquilo que acabou de acontecer com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ministro Gilmar Mendes, que tinha feito um pedido de destaque, que significa que o voto ou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão imediata de Fernando Collor de Mello, ficaria ali sobre uma espécie de julgamento posterior para se conferir se o ato, se a decisão ela foi acertada do ponto de vista jurídico e se obedeceu todos os requisitos legais. E hoje, o ministro Gilmar Mendes, em pleno sabadão, ele retirou esse pedido de destaque. Isso significa que a votação que já tinha sido iniciada para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que já estava em 6-0, iria voltar para o plenário físico e a votação voltaria para estaca zero para que os ministros confirmassem o seu voto. Evidentemente, os 6 ministros que confirmaram os votos iriam ali reiterar as suas posições. E o Gilmar Mendes ficaria na posição de isolamento total. Sem nenhuma coisa a fazer nessa história, a não ser prestar algum tipo de solidariedade a Fernando Collor de Mello, não restou outra alternativa para o ministro Gilmar Mendes, senão a de retirar esse pedido. O que vai acontecer então? O julgamento prossegue na segunda-feira e os ministros que ainda não votaram irão votar se a decisão do ministro Alexandre de Moraes merece ser mantida ou não, mas só que já tem a maioria de 6-0. Então, será uma sessão absolutamente inútil, apenas para os ministros que ainda não votaram falarem alguma coisa. Os que já votaram, evidentemente, podem pedir a palavra ali, mas uma situação é certa. A situação do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, a partir de agora, ela está irreversível. Ele só sai da cadeia em 2 condições, ou em 2 situações. Se ele morrer ou no cumprimento da sentença dele, que como ele já tem 75 anos, haverá uma redução ali, mas ele vai cumprir a pena integralmente num presídio, resta saber qual presídio que ele irá. Agora, imagine o que está rolando na cabeça do bolsonarismo, porque se Collor vai ficar trancafiado, e Collor por um fio, se ele consegue escapar dessa história, se ele consegue fugir, ele provavelmente teria ali mais um tempo solto, né? Sem ir para a cadeia. Mas, como ele não conseguiu fugir, ele não estruturou uma fuga, talvez ele tenha sido preso de surpresa, então a vida dele agora será no chilindró. Bom, procurou contato, fez coisas erradas, praticou corrupção, e agora o resultado é esse. Agora vocês imaginem o que irá acontecer com a figura do inelegível. Vou conversar com vocês sobre alguns detalhes dessa história e vamos trazer mais alguns temas muito importantes nesse sabadão. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a situação do Collor, ela se assemelha em muitos aspectos à situação do inelegível, até mesmo em função da origem do perfil político. Até o jornalão, o Globo, hoje, fez esse seguinte editorial aqui, né? Prisão de Collor é decisão correta diante de evidências. Vejam só, né? Como a vida, como a história dá voltas. O Grupo Globo apoiou o Collor para se eleger presidente em 1989. A televisão, a TV Globo, editou um debate, fez propaganda, influenciou no resultado das eleições em 1989. E agora deram apoio a Collor de Mello, né, durante o mandato dele. Quando ele começou a desagradar ao grupo, ele caiu no impeachment, como acontece com muitos presidentes que se conflitam com alguma estrutura poderosa, não só aqui no nosso país, mas fora do nosso país também. E agora o jornal está dizendo, olha, as coisas estão a decisão correta, né?
E aí, seguinte, Gilmar recua e futuro de Collor será definido em plenário virtual do STF. Não tem mais futuro nenhum para ser decidido no plenário virtual. A decisão está mantida. Já houve, a maioria estava 6-0. Inclusive Gilmar Mendes ainda não votou, ele vai votar. Pode ser que ele vote também para confirmação, todos os ministros votem e haja uma unanimidade em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos recordar aqui algumas situações, porque essa criatura enganou muita gente e ele foi apoiado por essas grandes estruturas, né, midiáticas. Vamos lembrar que o Collor também veio de um partideco pequenininho, não tinha horário eleitoral, mas comprou horário de 12 partidos, porque ele foi entrevistado em horários eleitorais. E naquela época o horário eleitoral era de 1 hora, numa noite, e ele ganhou 8 espaços desse, ou 12 espaços, não lembro exatamente, fazendo tramóia, trambique com partidecos de aluguel. E ele falava mais ou menos as mesmas coisas que você já ouviu falar Bolsonaro, por exemplo. Vamos pegar aqui alguns trechos. Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás, sozinhos denunciamos a corrupção. Sozinhos... Quer dizer, é o antissistema, né? Era o antissistema. E isso engabelou muitas pessoas, além de fazer um discurso também contra o comunismo, nossa bandeira nunca será vermelha. Vocês já escutaram essa? Nossa bandeira nunca será vermelha? Mas esse discurso é requentado, porque o Collor lá atrás já falava alguma coisa parecida, né? Vamos acompanhar aqui. Participação, minha gente. Eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança. Isso aqui foi no último debate que ele fez contra o Lula em 1989, a fala dele. De que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Então, vocês vejam, né? Como é que era a mesma estrutura, pilantra para engabelar uma parcela da sociedade, infelizmente conseguiu dar uma boa engabelada, né? Agora, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela, de um certo modo, também joga um balde de água fria nesse mundo dos jegues jurídicos, ou dessa gente que se mete a falar sobre direito. Vou pegar aqui um que fez esse vídeo aqui, urgente. Fux perde a paciência com Moraes e aumenta a tensão no STF. Vamos ver o que ele falou e depois vamos ver aqui qual foi a consequência? Vamos ver aqui. Aparentemente, o Alexandre de Moraes está perdendo o controle que ele tinha no STF. Antigamente, qualquer decisão que ele tomasse, por mais absurda, ilegal, criminosa que ele tomasse, era sempre corroborado, apoiado pelos seus colegas ali no Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de corporativismo sanguinário. Essa semana a gente está vendo que algumas coisas estão mudando. O ministro André Mendonça batendo boca com Alexandre de Moraes sobre uma decisão o judiciário ter o poder de mandar fazer investigação e quebrar o sigilo de todas as pessoas da internet. André Mendonça ficou falando sozinho. O cidadão, desculpem, gente, trouxa. Sem determinar exatamente o indivíduo a ser perseguido, o que só existe em ditaduras. O André Mendonça se posicionou fortemente contra isso e virou um bate-boca que o vídeo viralizou. Mas isso não chega nem perto ao que aconteceu hoje. Como vocês sabem, no caso da Débora. Todo mundo acompanhou um caso que comoveu o Brasil inteiro, que é o caso da Débora, que pintou com batom na estátua Perdeu Mané, a frase dita pelo Barroso que estava lá sambando aí no aniversário do Marco Pereira. Por que isso aqui é importante? O Alexandre de Moraes, relator da pena dela, tinha pedido 14 anos. O Fux, que é um juiz de carreira e que tem em vários momentos dado sinal de que ele já não está gostando do que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque ele está destruindo a credibilidade de toda a corte que o Fux faz parte há muito mais tempo. Lembrando, Fux é um juiz de carreira, Moraes não é, Flávio Dino não é.
Fux dedicou a vida dele a ser um Olha só, não precisa ser juiz de carreira para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, tá? Só uma observação. juiz. Bom, ele pediu vista, como todo mundo se lembra, né, no caso da Débora, justamente quando estava aquela comoção nacional, e voltou hoje, né, dando o seu voto. A pena que o Fux deu para Débora foi um tapa na cara do Moraes. Vamos lá. Fux... Bom, então, puxa vida, o Fux deu um tapa na cara do Moraes, né? Mas qual é o efeito prático dessa história? Vamos ver? O Jeguinho Lustroso do Paraná falou também nessa linha. Mendonça 2 vezes, como eu mostrei aqui em vídeos do canal. O Moraes foi agora também humilhado por Fux, que divergiu do ministro e deu um voto técnico, justo, perfeito e que reduziu 90% da pena da cabeleireira Débora Rodrigues. Não reduziu não, rapaz. Vocês estão malucos? Gente, como é que o Deltan Dallagnol, ele passou no concurso público, gente? Eu acho que tinha que ter uma auditoria nesses concursos públicos. Não é possível, gente. A criatura vem a público falar essas sandices que ele fala. O voto do Fux não alterou absolutamente nada. Nada e em nada a pena da senhora Débora do Batom. A pena dela de 14 anos e alguns meses está mantida. A única coisa que vai ser discutida agora é onde ela cumprirá o restante da pena, porque ela já passou uma boa parte da pena dela encarcerada e agora ela está numa prisão domiciliar. Ainda bem que ela não andou falando besteira para todo lado, ficou na dela, está lá quietinha, porque se ela tivesse transgredindo, tivesse entrando nessa linha dos patriotas insanos, né, ela que já cometeu insanidade, ela voltaria para a penitenciária. Então, a única coisa que será discutida agora é onde ela cumprirá o resto da pena dela, se ela inclusive, terá direito à progressão, mas isso está condicionado a uma série de comportamentos e de atos dela. Então, essa gente que fica dizendo o Fux bateu no ministro Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes bateu no ministro Alexandre de Moraes, o André Mendonça bateu no Alexandre de Moraes. Gente, se tem alguém que é técnico no meio dessa história, que está fazendo as coisas com muita firmeza, muita contundência, muita certeza, é o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho a impressão que nas decisões mais contundentes, as que têm maior repercussão, ele certamente escuta os magistrados ali. Aliás, eu acho que todos os magistrados se escutam, eles se comunicam, ou diretamente através de assessores, eles vão dando alguns recados, para não ter nenhum tipo de decisão monocrática, isolada, que se conflite com os outros ministros, que cause mal-estar com os outros ministros, que fira o espírito de corpo, que fira a essência do Poder Judiciário, a essência do Supremo Tribunal Federal. Então, além de ser uma pessoa tecnicamente muito competente, ser uma pessoa muito firme, muito corajosa, politicamente a impressão que nós temos é que ele é muito habilidoso também. E quem falou isso foi o Malafaia, né? Que disse hoje que o ministro Alexandre de Moraes é um grande enxadrista, que ele está jogando muito bem. Pois bem. E todo mundo que desafiou o ministro Alexandre de Moraes, eu comentei aqui com vocês, foi parar no Chilindró. Se lembram da Sara Geromini? Vocês se lembram do Roberto Jefferson? Vocês se lembram do Alan dos Santos? Se a gente está foragida, todo mundo fugiu. Além dos que ficaram por aqui, Daniel Silveira, todo mundo fez bravata, está todo mundo encalacrado. O Bolsonaro disse para o Alexandre de Moraes pegar o boné e ir embora. Está todo mundo enrolado agora. Não escapou ninguém. E quem ainda não escapou quem conseguir escapar ainda está em vias de poder voltar um dia e se dar mal. E quem ficou por aqui está em vias de ficar na cadeia como generais que muitas pessoas achavam que jamais ficariam, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Filas estão andando, meteoros estão caindo. Até o nosso próximo encontro. Tchau.